uma das grandes vozes da nossa música popular brasileira, foi encontrado morto, tá, gente? Foi um assassinato, tá? Vocês vão entender exatamente o que aconteceu com esse grande cantor brasileiro. Ele sofreu ferimentos violentos e causa da morte segue sendo investigada. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias sobre outro grande cantor brasileiro, o Amado Batista. Bem, o que aconteceu com o Amado Batista, gente? Um escândalo tá envolvendo o famoso cantor, que além de cantor, é também um grande empresário, fazendeiro. Gente, ele foi colocado em uma lista negra, tá? E tem a ver com o governo brasileiro. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu, porque, gente, é muito feio ter o Amado Batista nessa lista negra do governo, tá? E tem relação com uma de suas fazendas. Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo notícias sobre o ator Stênio Garcia. Pois é, gente, esse homem, né, no final da vida, já com mais de 80 anos, tendo que participar e tendo que encarar a própria família em uma briga judicial. Eu tô falando das filhas do ator, tá? Ele diz que sempre foi provedor. O ator as acusa de abandono e pretende continuar utilizando o apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. São 3 notícias aqui no vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, mais de 202 milhões de visualizações. Pois é, gente, o Stênio Garcia, juntamente com a esposa dele, né, estão passando por uma situação muito delicada. E eles estão processando as próprias filhas, tá, gente? Tem a ver com imóveis, tem a ver com valores grandíssimos. Estamos falando de milhões e milhões de reais. Bem, começamos então com essa notícia envolvendo o Stênio Garcia, a esposa, as filhas. Olha o que aconteceu agora, gente. Doação de imóveis e mesada de 15 mil reais. O que está por trás da briga judicial entre Stênio Garcia e as filhas? Bem, o ator está em uma disputa com Cássia e Gaia Piovesan por apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, que estaria avaliado em cerca de 2 milhões de reais. Stênio Garcia não vive bons momentos no convívio familiar. O ator veterano de 94 anos entrou com uma ação na justiça contra as filhas, Cássia e Gaia Piovesan. Bem, olha o que aconteceu. Tudo isso, gente, é para tentar reaver um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, que havia sido transferido para as herdeiras ainda na infância, mas com a manutenção do direito de usufruto com recebimento de valores em caso de aluguel. O imbróglio entre eles, no entanto, não vem de agora. O imóvel em questão, de acordo com o jornal Extra, fica em uma das regiões mais valorizadas da cidade e foi adquirido ainda na década de 80. Com um pouco mais de 50 metros quadrados, o apartamento hoje é avaliado em cerca de 2 milhões de reais, valor que ajuda a dimensionar o tamanho da disputa. Na ação, o ator argumenta que sua renda atual, proveniente da aposentadoria, não é suficiente para cobrir despesas básicas, sobretudo os custos com a saúde. O valor seria de cerca de 8 mil reais, enquanto o plano do artista gira em torno de 4 mil reais. Diante disso, ele afirma que pretende retomar o controle do imóvel para gerar renda por meio de aluguel, estratégia que, segundo ele, já estaria sendo utilizada pelas filhas. Mari Saad, atual esposa do ator, ainda adicionou uma nova camada para a história. Segundo ela, o problema teria origem em uma disputa antiga com a ex-esposa, a ex-mulher de Stênio, mãe das filhas, e não diretamente com as herdeiras. Isso é desde 1994. Não é um processo novo, não. E não é com as filhas, é com a mãe das filhas, contou ela ao portal Léo Dias. Quando a mãe delas processou o Stênio em 500 mil cruzeiros, eu achava que dava para comprar 2 apartamentos na Vieira Solto, em Ipanema. Por isso que o Stênio está sem grana. Ainda de acordo com Mari, ao longo da vida, o ator teria sido generoso com as filhas, com doações de imóveis, ajuda financeira frequente e até mesadas que chegavam a 15 mil reais.
Ela afirma, no entanto, que valores de aluguéis que deveriam ser destinados a Stênio não estariam sendo repassados, o que teria agravado sua situação financeira e motivado a atual briga judicial. Segundo o portal Metrópolis, Garcia entrou com uma ação na justiça no ano passado para reivindicar o direito de usar um apartamento que atualmente estaria sob posse de Gaia e Cássia, as filhas dele. No processo, ele sustenta que teria direito ao usufruto vitalício do imóvel, questionando ainda a forma como as filhas passaram a ocupar o bem. Gente, que loucura isso, né? Coitado do Stênio Garcia, já com quase 100 anos de idade, tendo que passar por uma situação dessa. Agora vamos falar sobre o Amado Batista, que está na lista suja do trabalho escravo. Pois é, a fazenda não tinha cama e nem local para refeições, diz denúncia. Ações de fiscalização foram realizadas em 2 propriedades do artista em Goianópolis em 2024. Defesa diz que as irregularidades apontadas foram corrigidas. Uma das fazendas do cantor Amado Batista, que foi incluída na lista suja do trabalho escravo, tinha condições precárias de habitação, incluindo falta de cama e local adequado para as refeições, sem mesa e cadeiras. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Trabalho, as ações de fiscalização foram realizadas em 2 propriedades do artista em Goianópolis, na região metropolitana de Goiânia, em 2024. O local não dispunha de cama, sendo que os trabalhadores dormiam sobre colchões no chão. Não eram fornecidas roupas de cama e nem disponibilizados armários individuais para a guarda de objetos pessoais. As condições de higiene do local eram precárias, sendo que sequer havia local para se tomar refeições, com mesas e cadeiras, informou o Ministério do Trabalho e Emprego. A defesa de Amado Batista diz que os problemas já foram corrigidos, né, gente? Mas o nome do artista continua na lista suja aí do Ministério do Trabalho. Cantor de forró é encontrado morto com ferimentos de faca em Sergipe. Willam Vaqueiro, de 39 anos, sofreu ferimentos violentos e causa da morte segue sendo investigada. Um crime violento tirou a vida do cantor de forró Willam Vaqueiro, deixando moradores de Sergipe e fãs de todo o Brasil comovidos. O corpo do artista foi encontrado ontem na região do povoado Pedume, em Neápolis, com sinais de agressão provocadas por facão. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas. Segundo informações da Polícia Militar, Willam havia desaparecido no dia anterior ao achado. Após a localização do corpo, equipes do Instituto Médico Legal e da Perícia Técnica foram acionadas para analisar o local e dar início ao procedimento de investigação. A situação gerou forte comoção na região, principalmente pelo reconhecimento do cantor entre os moradores do Baixo São Francisco. A informação foi divulgada pelo site UOL. Que Deus conforte o coração da família de todos os fãs desse grande artista brasileiro. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!